Galaxy S20 ainda aparece com frequência nas pesquisas de quem quer economizar na hora de trocar de celular. Afinal, ele já foi um dos modelos mais completos da Samsung e hoje custa bem menos do que no lançamento. Mas será que ele ainda consegue entregar uma boa experiência ou já ficou para trás? Neste vídeo você vai descobrir os principais pontos positivos, aquilo que já mostra a idade e principalmente para quem seu celular ainda vale a pena. Então deixa o like, se inscreva no canal e vamos descobrir se o Galaxy S20 ainda merece espaço na sua lista de opções. Antes de olhar para os detalhes, vale lembrar uma coisa importante. Um celular topo de linha costuma envelhecer de forma diferente de um intermediário. Mesmo depois de alguns anos, ele ainda mantém recursos que eram avançados na época e que continuam fazendo diferença hoje. Por isso, comparar o Galaxy S20 apenas pela idade não é a melhor forma de avaliar essa compra. O preço acaba sendo um dos maiores atrativos. Quando ele chegou às lojas, era um celular para quem queria o melhor da Samsung. Agora a história mudou completamente. Com a queda no valor, ele entrou em uma faixa muito mais acessível e começou a disputar espaço com modelos intermediários mais recentes. E é justamente aí que surge a grande dúvida. Será que vale a pena comprar um intermediário novo ou o antigo topo de linha? A resposta depende de vários fatores, mas o Galaxy S20 ainda tem argumentos bem fortes para entrar nessa disputa. Começando pelo visual, é curioso perceber como esse celular continua bonito. Mesmo com tantos lançamentos depois dele, o design envelheceu muito bem. As bordas continuam finas, a tela ocupa praticamente toda a parte da frente e o furo para a câmera frontal continua discreto. Na traseira, o conjunto de câmeras tem um estilo simples e elegante. Ele não tenta chamar a atenção de qualquer jeito, e isso acaba ajudando bastante para que o celular continue com aparência moderna, mesmo depois de tanto tempo. Outro detalhe que passa uma sensação de qualidade é a construção. O Galaxy S20 traz um vidro na frente e atrás, além de estrutura em alumínio. Quando você segura esse celular, fica claro que ele pertence a uma categoria acima de muitos modelos intermediários vendidos atualmente. Além disso, ele possui certificação IP68, que oferece proteção contra água e poeira. É um recurso que muita gente só lembra quando acontece algum acidente, mas faz bastante diferença ter essa segurança extra. Seguindo para um dos maiores destaques, a tela continua impressionando. A Samsung sempre teve muita força nesse segmento, e o Galaxy S20 mostra exatamente isso. Mesmo alguns anos depois do lançamento, a qualidade continua chamando atenção. Estamos falando de uma tela Dynamic AMOLED 2X de 2,6 polegadas com resolução Quad HD Plus e taxa de atualização de até 120 Hz. Na prática, isso significa cores muito bonitas, excelente contraste, ótimo brilho e uma fluidez que deixa qualquer animação mais agradável. Desde que navegar pelas redes sociais até assistir vídeos ou jogar tudo passa uma sensação muito agradável. Outro ponto interessante é que o tamanho da tela acaba agradando muita gente. Hoje existem vários celulares enormes, mas o Galaxy S20 consegue entregar um bom equilíbrio entre conforto e espaço para visualizar o conteúdo. Quem prefere um celular mais compacto costuma gostar bastante dessa característica, já que ele cabe melhor na mão, no bolso e também fica mais confortável durante várias horas de uso. Falando em qualidade de imagem, assistir vídeos, séries e vídeos ainda é uma experiência excelente. O contraste da tecnologia AMOLED faz bastante diferença, principalmente em cenas mais escuras, deixando tudo muito bonito. E como a taxa de atualização chega aos 120 Hz, a navegação fica muito mais suave. Depois que se acostuma com essa fluidez, voltar para uma tela de 60 Hz costuma causar uma diferença bem perceptível. Agora vamos falar sobre desempenho, porque esse é outro ponto que desperta bastante curiosidade. O Galaxy S20 chegou equipado com processadores que eram referências na época. Dependendo da versão, ele pode trazer Snapdragon 865 ou Exynos 990. No Brasil, a versão mais encontrada normalmente é equipada com o Exynos. Durante os primeiros anos, esse processador recebeu algumas críticas, principalmente quando comparado à versão Snapdragon. Mesmo assim, olhando para o cenário atual, ele ainda entrega um desempenho interessante para a maioria das pessoas. Abrir aplicativos acontece rapidamente, navegar entre diferentes programas continua fluido e tarefas comuns acontecem sem dificuldade. Quem utiliza redes sociais, aplicativos de mensagens, vídeos, músicas, compras pela internet e navegação no navegador dificilmente vai sentir falta de potência. Além disso, o Galaxy S20 possui 8 GB de memória RAM, quantidade que continua muito boa até hoje. Isso ajuda bastante quando vários aplicativos permanecem abertos ao mesmo tempo, reduzindo a necessidade de recarregar tudo novamente.
Outro fator importante é que a interface da Samsung evoluiu bastante com as atualizações. A One UI ficou mais organizada, ganhou novos recursos e recebeu melhorias que deixam a navegação ainda mais agradável. Mesmo sendo um celular lançado há alguns anos, ele continua oferecendo uma experiência moderna e bastante parecida com a encontrada em vários modelos mais recentes da marca. Agora, se você gosta de jogar, a situação também continua positiva. Jogos populares como Free Fire, COD Mobile, PUBG Mobile, FIFA Mobile e vários outros ainda rodam muito bem. Dependendo das configurações escolhidas, é possível aproveitar gráficos bonitos e uma boa taxa de quadros. Claro que um processador lançado recentemente entrega mais potência, principalmente em jogos muito pesados, mas isso não significa que o Galaxy S20 deixou de ser uma boa opção. Na maior parte do tempo, ele continua oferecendo um desempenho que atende muito bem quem quer jogar nas horas vagas ou aproveitar os títulos mais populares disponíveis atualmente. Outro ponto que merece atenção é o armazenamento. O Galaxy S20 foi vendido em versões com 128 GB de armazenamento interno, capacidade que continua atendendo muita gente. Fotos, vídeos, aplicativos e documentos ocupam cada vez mais espaço. Então, esses 128 GB acabam oferecendo uma boa margem para quem não costuma instalar dezenas de jogos enormes. Mas existe um detalhe muito interessante. Diferente de vários celulares lançados depois dele, o Galaxy S20 possui entrada para o cartão microSD. Isso significa que você pode aumentar o espaço disponível para guardar fotos e outros arquivos sem depender apenas da memória interna. Esse é um recurso que faz falta em muitos modelos atuais e pode ser um diferencial importante para algumas pessoas. Outro detalhe bastante positivo está no leitor de digitais. Ele fica sob a tela e continua oferecendo uma resposta rápida. Basta encostar o dedo para desbloquear o celular em poucos instantes. Além disso, o reconhecimento facial também funciona como uma alternativa prática para quem prefere desbloquear o celular olhando para a câmera frontal. Passando agora para a parte sonora, o Galaxy S20 também continua agradando. Os alto-falantes estéreo entregam um áudio de boa qualidade, com volume alto e boa separação entre os canais. Isso melhora bastante a experiência para assistir vídeos, ouvir música ou jogar, principalmente porque o som fica mais envolvente do que em celulares com apenas um alto-falante. Outro detalhe que muita gente esquece é a vibração do Galaxy S20. Ela transmite uma sensação de produto premium, principalmente durante notificações e ao digitar um teclado virtual. Pode parecer um detalhe pequeno, mas faz diferença no conjunto da experiência. Até aqui, fica fácil entender por que esse celular ainda desperta interesse, mesmo tantos anos depois do lançamento. Ele continua oferecendo uma tela excelente, construção premium, bom desempenho, áudio de qualidade e vários recursos que desapareceram em modelos mais novos. Só que ainda existem alguns pontos muito importantes antes de decidir a compra. Ainda falta falar das câmeras, da bateria, do carregamento, das atualizações, dos recursos inteligentes que continuam disponíveis e, principalmente, dos detalhes que você precisa considerar para não comprar esperando algo que ele já não consegue entregar. Agora chegou a hora de falar sobre um dos motivos que fizeram o Galaxy S20 ficar tão conhecido quando foi lançado. As câmeras sempre foram um dos grandes destaques dessa linha, e a boa notícia é que elas continuam entregando fotos muito bonitas até hoje. Na parte de trás, o Galaxy S20 traz uma câmera principal de 12 megapixels, uma lente ultra-wide de 12 megapixels e uma tela objetivo de 64 megapixels. Esse conjunto oferece bastante liberdade na hora de fotografar, porque você consegue fazer desde fotos abertas de paisagens até aproximar cenas sem depender apenas do zoom digital. A câmera principal continua sendo a que mais chama atenção. Em locais bem iluminados, ela entrega imagens com bastante definição, boas cores e um nível de detalhes que ainda surpreende para um celular dessa idade. As fotos costumam sair com um visual agradável e prontas para compartilhar nas redes sociais. Outro ponto positivo é que a Samsung conseguiu manter uma boa consistência entre as lentes. Quando você alterna entre a câmera principal e a ultra-wide, as cores permanecem parecidas, deixando um resultado mais bonito e natural. A lente ultra-wide também continua sendo muito útil. Ela ajuda bastante quando você quer fotografar uma paisagem, um prédio, uma praça ou reunir várias pessoas na mesma foto sem precisar se afastar tanto. Já a lente teleobjetivo continua sendo um diferencial interessante. Muitos celulares vendidos hoje nessa faixa de preço utilizam apenas um digital, enquanto o Galaxy S20 consegue entregar uma aproximação de qualidade muito superior em várias situações. Quando anoitece, o cenário muda um pouco, mas ainda continua positivo. O modo noturno faz um bom trabalho para melhorar as fotos, reduzindo boa parte do ruído
e aumentando a qualidade de detalhes. É claro que celulares mais recentes conseguem resultados melhores, principalmente em cenas muito escuras, mas isso não significa que o Galaxy S20 decepcione. Na câmera frontal, a qualidade também continua agradando. As selfies apresentam boa definição, cores equilibradas e um nível de detalhes suficiente para quem gosta de publicar fotos nas redes sociais ou fazer chamadas de vídeos. Quem produz conteúdo para Instagram, TikTok ou grava vídeos para outras plataformas também encontra um conjunto bastante competente. E falando em vídeos, esse continua sendo um dos pontos fortes do Galaxy S20. Ele grava em até 8K na câmera traseira e também oferece gravação em 4K com ótima qualidade. Além disso, a estabilização ajuda bastante quando você está andando enquanto grava, deixando os movimentos muito mais suaves. Mesmo vários anos depois do lançamento, esse é ainda um celular que consegue produzir vídeos muito bonitos, principalmente para quem gosta de criar conteúdo ou simplesmente guardar momentos importantes com boa qualidade. Depois das câmeras, chegamos em um assunto que costuma gerar muitas dúvidas, que é a bateria. O Galaxy S20 possui uma bateria de 4.000 mAh. Quando ele foi lançado, esse número já era considerado bom. Hoje, existem celulares com capacidade maiores, então é natural que algumas pessoas fiquem em dúvida. Na prática, a autonomia continua atendendo bem quem utiliza redes sociais, aplicativos de mensagem, navegação na internet, vídeos e música ao longo do dia. Por outro lado, se você passa várias horas jogando, grava muitos vídeos ou utiliza aplicativos pesados por bastante tempo, pode ser necessário colocar o celular para carregar antes do fim do dia. Também existe outro detalhe importante quando falamos de um modelo lançado há alguns anos. Dependendo da unidade encontrada, a bateria pode já ter perdido parte da capacidade original. Afinal, toda bateria sofre desgaste com o passar do tempo. Por isso, vale a pena verificar se o celular é novo, recondicionado ou seminovo. E, quando possível, conferir o estado da bateria antes da compra. Esse cuidado pode fazer bastante diferença na experiência depois. Em relação ao carregamento, ele continua oferecendo carregamento rápido por cabo, carregamento sem fio e também carregamento reverso sem fio. Esse último recurso permite compartilhar parte da bateria com outro celular compatível, ou até carregar acessórios como fones de ouvido e relógios inteligentes apenas encostando um no outro. É uma função que nem todo mundo usa com frequência, mas quando aparece a necessidade, ela pode quebrar um bom galho. Outro ponto importante envolve a conectividade. Mesmo sendo um celular mais antigo, o Galaxy S20 continua oferecendo uma lista bem completa de recursos. Ele possui NFC para pagamentos por aproximação, Bluetooth, Wi-Fi de alta velocidade, porta USB tipo C e suporte ao 5G em algumas versões. Como existem variantes diferentes desse modelo, vale a pena confirmar essa informação antes da compra para garantir que você está adquirindo exatamente a versão desejada. Também vale destacar a qualidade das chamadas, a estabilidade das conexões e o funcionamento do GPS, que continuam atendendo muito bem para navegação e aplicativos de transporte. Outro recurso interessante continua sendo o Samsung DeX. Com ele, você pode conectar o Galaxy S20 a uma tela compatível e utilizar uma interface parecida com a de um computador. Essa função pode ser útil para estudar, abrir documentos, responder e-mails ou fazer apresentações quando você não estiver com o notebook por perto. Mesmo sendo um recurso lançado há alguns anos, ele continua funcionando muito bem e aumenta bastante a versatilidade do celular. Agora vale fazer uma observação importante sobre as atualizações. O Galaxy S20 já recebeu várias versões do Android e da One UI durante sua vida útil. Isso significa que ele continua bastante completo, mas já está chegando ao fim do ciclo de grandes atualizações do sistema. Na prática, isso quer dizer que ele continuará funcionando normalmente, mas não receberá novidades pelo mesmo tempo que um celular lançado recentemente. Esse não é um problema para todo mundo. Muita gente troca de celular antes mesmo de sentir falta dessas atualizações. Ainda assim, é um detalhe importante para considerar antes de fechar a compra. Então surge a pergunta mais importante de todo este vídeo. Afinal, quem ainda deve comprar o Galaxy S20? Se você encontrou uma oferta interessante e quer um celular premium gastando pouco, ele continua sendo uma opção que merece atenção. A qualidade da tela continua excelente, o desempenho ainda agrada bastante, as câmeras permanecem muito boas, o acabamento continua passando uma sensação de produto de alto nível e recursos como carregamento sem fio, certificação IP68, som estéreo e expansão por cartão microSD ajudam a destacar esse modelo até hoje.
Por outro lado, se a diferença de preço para o Galaxy S22, o Galaxy S23 FE ou outro modelo mais recente for pequena, vale a pena comparar com bastante calma antes de tomar a decisão. Dependendo da promoção, investir um pouco mais pode garantir um tempo maior de atualizações e algumas melhorias em desempenho e bateria. No fim das contas, o Galaxy S20 continua mostrando como um topo de linha costuma envelhecer melhor do que muita gente imagina. Mesmo depois de tantos lançamentos, ele ainda oferece uma experiência muito agradável e continua acima de vários celulares intermediários em aspectos importantes. A compra faz ainda mais sentido quando aparece por um preço competitivo e em bom estado de conservação. Nessa situação, ele entrega um conjunto muito equilibrado e dificilmente passa a sensação de ser um celular ultrapassado. Agora eu quero saber a sua opinião. Você ainda compraria o Galaxy S20 ou prefere juntar um pouco mais e investir em um modelo mais novo? Escreve aqui nos comentários porque eu gosto de acompanhar o que vocês pensam e trocar ideias sobre esses celulares. E se esse vídeo ajudou você a decidir, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Também entre no nosso grupo do WhatsApp porque o link está na descrição. É por lá que eu aviso quando aparecem boas promoções e oportunidades que valem a pena. E se você decidir comprar o Galaxy S20, o link também vai estar na descrição. Comprando por ele, você ajuda o canal e não paga nada a mais por isso. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.